Olá, estimados alunos. Hoje nós iremos falar sobre, as diferenças entre clima e tempo, e as características de cada um, tá? A gente muitas vezes nos verbretes, no conhecimento popular, nós não sabemos, diferenciar o clima do tempo, confundimos ambos, achamos que ambos são sinônimos, mas não são, e nós iremos esclarecer isso na aula de hoje. Vamos lá. Primeiramente, o que é tempo? Não é o tempo cronológico, que mede o passar, o decorrer das horas, o tempo aqui, meteorológico, O tempo é o estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado lugar. O que é isso, gente? Vou deixar escrito, caso vocês queiram copiar, tá? O tempo, gente, resumidamente, ele vai, tentar prever, estudar a situação da atmosfera, numa porção de tempo, tá, de um determinado lugar. Ele vai medir, ele vai averiguar, ele vai tentar prever quais serão as condições da atmosfera terrestre em um determinado período de tempo, em um determinado lugar. Geralmente esse tempo e esse lugar, principalmente o tempo, ele é curto, tá? O tempo vai averiguar, as condições da atmosfera em questão de dias, do dia de hoje, daqui uma semana, um mês, tá? Quem dirá no muito um ano, tá? Então o tempo ele vai tentar averiguar, vai estudar, as condições da atmosfera terrestre em um curto período, tá, de tempo. Um dia, um final de semana, um mês, entendeu? Então é isso que o tempo faz, tá? Quando você vai lá assiste a televisão, no jornal, aparece a garota do tempo, igual tá aqui embaixo aqui, ó. Por exemplo, sexta-feira agora, dia 2 de setembro, essa aula está sendo gravada em 2 de setembro, de 2020, Aqui está a previsão do tempo para o final de semana, tá? Dia 2, sexta-feira, a mínima deve ser de 17, a mínima temperatura deve ser 17 graus Celsius e a máxima de 33, Então, a previsão aí, que o céu esteja com sol com algumas nuvens, não irá chover, tá? Então, aqui, ó, quantidade de milímetros, zero, Aqui está mostrando a velocidade do vento, a direção, tá? 16 km por hora, ok? Aí vai falar, o vento está indo para o norte, está indo para o sul, para o leste, para o oeste, A umidade do ar, A mínima no dia vai ser de 18 graus Celsius e a máxima de, 18 graus Celsius, não, a umidade do ar vai estar, A umidade vai falar da quantidade de gotículas de vapor d'água, água suspensa na atmosfera. Então a menor vai ser 18% de umidade no ar e a máxima de 62%. Não vai ter arco-íris, e fala o quanto que o Sol nasce às 5h37 e irá se pôr às 5h55 da tarde, ok? E assim, durante no sábado a temperatura já aumenta, 34 graus, e a máxima e a mínima é 19, Céu claro durante o dia e a noite, sem nuvens, Não irá chover, o vento já muda de direção, de velocidade, cai, 1 km por hora, A umidade relativa do ar diminui também, tá? Tá aí, 54%, no outro estava 62%, O Sol nasce às 5h36 da manhã e se põe, a 5h55, E no domingo, as temperaturas caem, cai, a máxima passei de 29 graus Celsius, a mínima de 18,
sol com algumas nuvens, não irá chover, sol limpo, né? Mentira, sol com algumas nuvens, não chove, tá? Tem nuvens, mas não chove. A temperatura cai, né? Já falei, né? Sem chuva. O vento está para o leste, tá? Com 23 km por hora, né? Então a velocidade do vento já aumenta. E a umidade relativa do ar aumenta também, né? Vai para... Ó, a umidade relativa do ar aumenta mesmo, né? Aqui no sábado estava 54%, né? E agora está 69%, né? O sol nasce às 5h35 e se põe a 5h56 da tarde, sem arco-íris, né? Então isso é o tempo. O tempo, ele tenta prever, diagnosticar as condições da atmosfera terrestre em um curto período de tempo, um dia, uma semana, um mês, tá? No muito, um ano, né? No muito, né? 6 meses, um mês para frente, né? Isso é o tempo, as condições da atmosfera em um curto período de tempo, tá? Agora, né? Então, quais são os elementos do tempo? Eu já falei muito dele. Pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre a superfície da Terra e é imperceptível aos seres humanos. A gente não consegue perceber, a não ser quando a gente sobe grandes altitudes, a gente sente o tímpano mexer, tá? Ou zumbi. Quando a gente desce grandes altitudes, né, a gente sente ele ser empurrado para dentro, porque a pressão atmosférica aumenta, né? Ela ocorre por causa da ação da força da gravidade sobre as moléculas de ar, ou seja, a gravidade terrestre puxa, né, exerce uma força, tá? Puxa para o centro do planeta o ar, tá? Por mais que o ar ele flutue, né, ele é atraído pela gravidade também. Então, todo, né, o ser humano ele se carrega, ele tem uma pressão, né, ele tem uma pressão do ar, né, contra o seu corpo. Só que como a gente nasceu aqui a vida inteira, nasceu nesse planeta, cresceu nesse planeta e provavelmente irá morrer nesse planeta, passamos a vida inteira nesse planeta, nós acostumamos com a pressão atmosférica, entendeu? Como se não fosse nada. A gente carrega uma coluna de ar nas nossas costas, né? E nós não percebemos porque a gente passou a vida inteira assim, entendeu? Agora, se a gente sai daqui e vai treinar lá em Namekuzen, no Dragon Ball, tô brincando. Se a gente vai para outro planeta com maior, né, e com uma atmosfera mais densa, com maior quantidade de gases, né, nós iremos sentir o nosso corpo mais pesado ao movimentar, entendeu? Então a gente vai sentir a diferença, se fosse possível deixar esse planeta e ir para um outro com uma atmosfera mais densa e com um planeta com a força gravitacional maior, entendeu? Então, aqui está ali, ó, uma pessoa que está num lugar, numa cidade alta, né, a coluna de ar que ela carrega, né, é menor, né, que a coluna de ar exercendo pressão sobre ela é menor do que alguém que está a nível do mar, tá? A coluna é muito maior, entendeu? Lembrando que a atmosfera tem várias camadas que se estendem até o espaço, né? Lembra lá, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, várias esferas, né? Então olha só, mais um exemplo aqui, ó. Por que a pressão atmosférica é menor no topo das montanhas, nas cidades altas, né? Porque a montanha já faz um caminho mais rápido, né, até o espaço, digamos assim, né? A quantidade de ar entre a montanha e o espaço é menor que a quantidade de ar entre o espaço até o nível do mar. É evidente isso. Então a coluna de ar é maior, né, entre entre a última camada que faz divisão com o espaço e o nível do mar, né? Então a pessoa que está aqui, ela carrega muito mais ar nas costas, né? A pressão que ela sente é muito maior do que alguém que vive na Bolívia ou no Peru, né? Ou no Chile, que vive lá nas montanhas, tá? Por isso que quando o jogador de futebol sai daqui de Belo Horizonte
né, no Cruzeiro para disputar Libertadores no Chile, na Bolívia, no Equador, no Peru, né? Ele tem que ir uma semana antes para quê? Para ele acostumar com a pressão atmosférica menor, com a baixa quantidade de ar, entendeu? Então, né, quando você escuta lá no jornal, né, está se formando uma zona de alta pressão ou uma zona de baixa pressão, né? Então, quando fala assim, vai estar se formando uma zona de baixa pressão em determinado lugar e provavelmente vai chover. O que significa? Olha só, gente. Como é que funciona o vento, né? O ar frio, ele é mais pesado. Então ele cai, ele desce mais facilmente. E o sol fica aqui rachando mamona, né, no chão, né? Vai andar descalço, jogar bola descalço meio-dia no asfalto, você não aguenta. O sol tá lá rachando mamona, né? Então ele esquenta o chão, o sol, a luz solar, a energia solar esquenta as rochas e o piso, o solo, e o solo aquece o ar que está próximo a ele. Esse ar fica quente, o ar quente é mais leve, né? Um exemplo que o ar quente é leve, quando eles vão voar de balão, praticar o balonismo, eles têm uma chama, um fogão, um fogareiro que que acende o fogo na boca do balão, e o ar quente infla o balão e o balão, né, começa a voar, né? Então o ar quente ele é mais leve e faz o balão voar. O ar quente mais leve sobe, tá? Então quando ele sobe, né, a pressão atmosférica diminui, tá? A força que a pressão atmosférica faz, quem quer que esteja nessa zona de pressão, de baixa pressão, né? Por que é baixa pressão? Porque o ar sobe, tá? Agora, quando o ar sobe, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, o ar vai esfriando e o ar vai ficando mais paradinho, tá? Então, o ar frio ele é mais pesado, ele é mais denso, então ele cai. Então, para descer, todo santo ajuda, né? Então, já tinha pressão atmosférica, agora esse ar está soprando para baixo, né? O ar frio desce, né? Então, a pressão atmosférica aumenta, tá? Então, esse aí basicamente eu vou explicar nos slides mais para frente, tornar a explicar o movimento dos ventos, a formação dos ventos, né? E o aparelhinho que mede a pressão atmosférica, né, é o barômetro, tá? Quando a pressão atmosférica, né, tá baixa, né, tem grandes chances de chover. Quando tá alta, não, tá? Temperatura. A temperatura, né, nada mais é a escala que mede o movimento dos átomos. Quanto mais rápido os átomos se movimentam, maior a temperatura. Quanto menor a velocidade dos átomos, quanto maior o movimento dos átomos, mais rápido será o movimento deles. Então, maior a temperatura, tá? Quanto menor o movimento dos átomos, menor a temperatura, tá? Quanto menor a temperatura, mais frio. Quanto maior a temperatura, mais quente, tá? Então, a temperatura, né, o instrumento que mede a temperatura da atmosfera é o termômetro, né? Eu tenho um igualzinho, idêntico a esse que está na foto no meu quarto, tá? Inclusive, nesse momento está marcando aí mais de 30 graus aí, né? A gente está aqui, estou gravando essa aula aqui na primavera, tá? Aqui no Brasil. Então, a temperatura, né, em região de relevo, de montanha, né, por exemplo aqui, está mostrando aqui uma montanha mais próximo, a 800 metros, né, a temperatura está aí 20 graus Celsius. Você sobe para 2.400 metros, a temperatura cai para 10 graus Celsius. Agora você sobe, né, para 4.800 metros, a temperatura cai para zero, né? Por quê? Porque o ar vai ficando rarefeito e tem cada vez menos partículas, tá? À medida que sobe em altitude, o ar fica mais rarefeito e tem menos partículas de matéria, tá? Isso não quer dizer que não tenha nada, tá? Tem sim, só que diminui um pouco,
tá, em relação às altitudes mais baixas. E um outro fenômeno é a latitude, né? Os raios solares, ele bate, né, verticalmente, né, no Equador, tá? Incide verticalmente no Equador, tá? E na região equatorial, né, as regiões tropicais próximas ao Equador, por receber os raios solares de forma mais vertical, tá? Incide bem reto, né, na superfície terrestre, as temperaturas são mais altas, tá? Agora, à medida que vai se afastando do Equador, atinge a zona temperada, né, o círculo polar ártico e antártico, né, os raios já batem de forma oblíqua, tá? Não batem verticalmente, tá? Então, a, a temperatura, né, nessas regiões costumam ser mais baixas, tá? Agora aí está mostrando, né, a zona tropical, né? Mas até as temperaturas costumam serem mais altas, tá? Pouca diferença entre as estações. Já as zonas temperadas e as zonas polares, né, já são quem os moradores de lá sentem, né, as variações de temperatura, né, na variação das estações do ano. Já possui estações do ano, né, bem mais cada uma com suas características mais realçadas, tá? Beleza? Radiação solar, né? Também é um elemento aí que influi, né, no tempo, né? Eu não vou falar aprofundar muito, né, no movimento de translação da Terra ao longo do ano, né? Eu quero aqui, né, mencionar principalmente, né, dois momentos da translação, que é o afélio, tá? Que, né, no solstício, né, de junho, tá? E o periélio, tá? Aqui, né, mais por volta aí do solstício de dezembro. O que significa isso? Até o movimento de translação da Terra, a órbita, né, o movimento da Terra ao redor do Sol, não é redondinho, não, tem um formato oval, de uma elipse, tá? A elíptica, né? Então, lá por volta de junho, a Terra está mais afastada, né, do Sol, tá? Isso chama afélio, ou seja, ela vai tá mais distante do Sol e logo ela vai receber menos energia solar, tá? Agora, quando está no periélio, né, a Terra está bem próxima do Sol e nesse período ela recebe aí, né, 7% a mais de energia solar do que o afélio, ok? Então, dependendo da posição que a Terra está durante o ano, ela vai receber mais energia solar ou menos energia solar, né? Lembrando que a Terra ela tem uma inclinação, né, que dependendo de onde que ela estiver, né, na elipse, né, no movimento de translação dela, uma região vai receber mais raios solares do que outra, né? Por exemplo, aqui, ó, no solstício de dezembro, né, dá-se início, né, ao inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul, porque o sul está mais exposto ao sol, né, e o norte, né, está menos exposto, né, aos raios solares, tá? E acontece o contrário, né, no solstício, né, de junho, né, passa a ser inverno, né, no hemisfério sul, tá? Que fica mais inclinado, né, e passa a ser verão no hemisfério norte, tá? Durante o outono, né, outono e a primavera, né, os raios solares
atingirão o planeta de uma maneira mais igualitária, tá? Por isso que chama equinócio aí, né? É que significa igual, tá? A umidade também, só deixa eu arrumar isso aqui, gente. Pronto, gente, eu arrumei. Então, outro fator aí que influencia no tempo, né, é a umidade, né? É a quantidade de água presente em forma de vapor na atmosfera. Locais quentes tendem a ser mais úmidos, né? E regiões frias tendem a ter clima mais seco, tá? No inverno, né, costuma, né, pelo menos na nossa região aqui, o clima, né, quer dizer, a atmosfera, né, ter baixa umidade relativa do ar, tá? Aqui tem uma escalinha, né? Quando a umidade do ar atinge 80%, o ar está muito úmido, tem grande chance, né, de chover, tá? Às vezes está 99%, 100%, com certeza vai chover, né? Aí tem 70%, é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde aí, né, 60%, tá? Até esses dados aqui são do site Clima Tempo, um site muito legalzinho, né? Indico vocês quiserem, antes de sair de casa, olharem, e antes de viajarem também, olharem a previsão do tempo nele, tá? Aí 50%, né? 40%, né? Quando vai chegando 30% ou menos, né? O ar fica muito seco e há o ressecamento das vias aéreas e respiratórias, né? Prejudicando, né, as vias respiratórias, tá? Ok? Nossas vias respiratórias precisam estar bem úmidas para funcionarem perfeitamente, tá? Quando o ar fica muito seco, pode machucar as vias respiratórias, brônquios, tá? Alvéolos, ok? E uma coisa, antigamente, né, era costume ter nas casas, né, um objetozinho chamado de galinho do tempo, tá? Ele tem uns sais especiais de cobalto, né, na sua superfície, né, que absorve, eles absorvem a umidade do ar e mudam de cor. Quando ele fica azul, né, significa que a umidade do ar está baixa, né, o ar está seco, né, e quando ele muda para rosa, tá, significa que a umidade relativa do ar está alta, tá, e pode chover, tá? Não quer dizer que vai chover, mas pode chover, tá? Não se encontra muito dele hoje, tá? Desde que fizeram os aparelhinhos do higrômetro, né? O higrômetro, tá, gente? Ele mede, é um aparelhinho digital que costuma vir em relógios hoje em dia, tá? Os relógios, né, hoje em dia já costumam vir com o relógio, evidentemente, despertador e termômetro atmosférico para medir a temperatura do ar e o higrômetro, né, que mede a umidade relativa do ar, tá? Então, por esse objetozinho, esse enfeitezinho tão carismático, né, sumiu do mercado, né? É muito legalzinho, eu gostaria de ter um, se eu ver eu compro. Enfim, próximo, né? Deu problema, eu esqueci de... Calma, eu vou consertar. Então, gente, outro fator aí, né, das aferições do tempo são os ventos, tá? O movimento é os deslocamentos, né, de ar, tá? Já é mapeado, tá? Em todo o planeta as correntes, né, de ar, tá? Por exemplo, aqui, ó, os ventos alísios, né? Eles vão dos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, em direção ao Equador, tá? Ok? Já é característico, né, as correntes de ar, tá? Já é catalogado e já são mapeadas, ok? Outra coisa, né, os ventos possuem classificações, tá? Aqui nós veremos aqui, né, as de velocidade, né? A brisa leve, né, a brisa matutina, né? Ela vai de 1,8 km, né, e pode ir até, né, 12, ela vai de 7 km por hora, né, até 12 km
por hora, tá? A gente vai usar a unidade de medida no nosso país aqui, né? Não nós e metros por segundo, não. A brisa vai de 7 km por hora até 12 km por hora, né? Sente-se o vento no rosto, move-se as folhas das árvores e a grimpa começa a funcionar, tá? A brisa fraca, né? Ela vai de 13 km por hora, né, até 18 km por hora. As folhas das árvores se agitam e as bandeiras se desfraldam, né? As bandeiras começam. A brisa fraca é forte o suficiente para balançar as bandeiras. A brisa moderada, né, vai de 19 a 26 km por hora. Poeira e pequenos papéis soltos são levantados, tá? Os galhos das árvores se movimentam. Brisa forte vai de 27 a 35 km por hora. Movem-se pequenas árvores, né? A água começa a ondular, tá? Fazer ondas na água. Vento fresco, né? De 36 a 44 km por hora. Assobios na fiação aérea, né? Move-se os maiores galhos das árvores. Guarda-chuva, a gente usa o guarda-chuva com dificuldade, tá? Vento forte, de 45 a 54 km por hora. Movem-se as grandes árvores e é difícil andar contra o vento. Ventania, de 55 a 65 km por hora. Quebram-se os galhos das árvores, é difícil andar contra o vento, tá? Ventania forte, de 66 a 77 km por hora. Danos nas paredes salientes das árvores. Impossível andar contra o vento, né? Ou seja, você é meio que arrastado. Tempestade, de 78 a 90 km por hora. Arranca árvores e causa danos na estrutura dos prédios. Aí, gente, já é furacão, tornado, tá para cima, tá? E vai indo, ok? Como é que formam os ventos? Já falei, né? O ar frio ele cai, tá? Nas zonas de alta pressão, tá? Porque para descer todo santo ajuda, né? Já tem a pressão atmosférica, ainda tem o vento soprando para baixo, a pressão aumenta, tá? Área de alta pressão. O ar frio ele é mais denso, então ele cai, digamos assim, tá? E o sol está rachando, aquece o solo, a superfície da Terra, e o solo quente, o chão quente, aquece o ar frio que caiu. Esse ar frio aquece novamente, tá? E como no balonismo, ao encher o balão de ar quente com a fogueira, o ar quente ele é mais leve, ele começa a ganhar altitude em zonas de alta pressão. Tem a pressão atmosférica normal, mas como tem o vento empurrando para cima, né, então a pressão atmosférica nessa região, né, diminui, tá? Então o ar sobe, né? Aí esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe. Então vai se formando os ventos, né? Movimentação atmosférica, beleza? E o instrumento, né, de medição da velocidade dos ventos, né, é o anemômetro, tá? Anemômetro com N, tá? Ele mede, o vento bate nesses copinhos aqui e começa a girar, tá? Tem uma aparelhinha aqui, né, que calcula a velocidade do vento, tá? E aqui a gente tem tipo um galho, né? Galo, né? Do vento, né? Que o vento bate na cauda aqui e o bico, né, aponta para qual região, né, da rosa dos ventos é norte, sul, leste, oeste, nordeste, né, noroeste, sudeste, sudoeste, né, para onde está apontando, beleza? Direção do vento. Clima. Agora, a gente até agora viu o que é o tempo. Agora, o que é o clima? O clima ele refere-se às características da atmosfera inferidas de observações contínuas durante um longo período de tempo. Se o tempo lá ele observava e tentava prever, né, as condições da atmosfera em um período de tempo em questão de um dia, né, o final de semana, uma semana, meses, né,
clima, né, ele vai estudar as condições da atmosfera, tá? No mínimo o mínimo do período é 30 anos, tá? O clima, ele vai manter mudanças repetitivas, tá? As características vão se manter, tá, durante 30 anos. Isso quer dizer que vai chover 30 anos no local? Não, mas significa que a característica daquela região, por exemplo, é que sempre naquela região vai chover em determinado período do ano. E quando chover, vai chover tantos milímetros, aproximadamente, entendeu? Aquela região, durante 30 anos, vai manter ali, né, as temperaturas mínimas em tantos graus e máximas em tantos graus, aproximadamente. Entende? Né? Então, o tempo, ele estuda as características atmosféricas em um curto período de tempo, dias, semanas, meses. O clima, mais de 30 anos, tá? Beleza? Então, tempo curto, clima longo. Então, quais são os fatores aí que o clima vai influenciarão no clima, né? Primeiro, latitude, né? Latitude, gente, são aquelas linhazinhas, né, das coordenadas geográficas, né, que crescem, né, se afastando do Equador em direção aos polos, né, acompanhando o meridiano zero, meridiano de Greenwich, né, ok? Aqui não está, né, exatamente o de Greenwich, não, né, está passando a Itália, né, o Greenwich passa cortando lá a Inglaterra lá, tá? Mas então a latitude é isso, né? Os graus de latitude das coordenadas aumentam aí à medida que se afastam da linha do Equador, tá? Então a latitude é um importante fator do clima, com a inclinação do globo em relação à sua órbita em torno do Sol. Estou deixando isso aí só para quem quiser copiar, tá? Diferentes áreas do planeta recebem quantidades distintas de radiação solar, como a gente viu lá, que a radiação influencia no tempo. Dessa forma, quanto mais próximo se está das menores latitudes, né, o Equador, por exemplo, tem latitude zero, maior a quantidade de radiação recebida. E, consequentemente, quanto mais distante, né, as latitudes estiverem, né, quanto maior for a latitude, né, e elas estiverem longe da linha do Equador, né, menor vai ser a temperatura, tá? Então olha aqui, ó. Quanto mais próximo, né, da linha do Equador, mais verticalmente os raios solares baterão, né, na superfície terrestre. À medida que vai se afastando, né, vai aumentando em latitude, se afastando da linha do Equador, vai aumentando em altitude, se afastando da linha do Equador em direção aos polos, os raios solares irão bater, né, obliquamente, tá? Irão incidir na superfície da Terra de maneira oblíqua, tá? E não aquecerão suficientemente a atmosfera terrestre, né? E tornando as temperaturas dessas regiões, né, um pouco mais baixas, né, do que, né, nas regiões tropicais, tá, e equatoriais. A altitude, né, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Rarefeito é raro, tá? Ou seja, à medida que sobe a altitude, né, a quantidade de ar vai diminuindo, tá? E ar rarefeito quer dizer menor número de partículas de ar, né, dos gases que compõem, menor número de átomos e moléculas que compõem a atmosfera, o que diminui a capacidade de retenção de calor do ar, né? Lembram lá quando a gente estudou, né, que o CO2 armazena o calor, né? Então ele não é tão inimigo assim, os gases, né, que eles seguram o calor do Sol. É por isso que quanto maior a altitude, menor a temperatura média. O contrário também é verdade. Quanto menor a altitude, maior a temperatura, tá? Então tá aí, ó, né?
por exemplo, que a gente já viu lá atrás, né, quando a gente estava falando do tempo, né, que o termômetrozinho lá mostrando, né, que à medida que subia a altitude, caía a temperatura, né. Olha só, por exemplo aqui, né, determinada região, né, a 1000 metros de altitude, né, entre 1000 e 4000 metros de altitude, né, quando chove, né, a precipitação é líquida, né, tá, a água cai em estado líquido. Agora, entre 4000 metros, né, e 7000 metros, né, ora pode chover, né, a água cai em forma líquida, ora em formato de neve, né, porque a temperatura já baixou. Às vezes a água solidifica, está tão frio que a água solidifica, né, antes de atingir o chão, o solo, né, e acima de 6000 metros, né, todo tipo de precipitação é em formato de neve, né, água sólida, tá? Então, à medida que vai subindo a altitude, a temperatura também aumenta, a temperatura também diminui, tá? Maritimidade e continentalidade, tá? São também, né, fatores que influenciam o clima, né? Quanto mais próximo se estiver, né, do litoral, do mar, né, a umidade relativa do ar vai ser, né, mais constante, né, vai ser um pouco maior, né, as chuvas, né, vão ser relativamente mais abundantes, né, e o que acontece? Por estar próximo do oceano, o oceano ele retém calor, né, durante muito mais tempo do que as rochas do interior do continente. Então, as variações de temperatura próximo aos mares, né, nas regiões litorâneas, a temperatura, né, varia muito pouco, tá, em relação ao interior do continente, tá? A temperatura aumenta muito pouco, tá, e diminui muito pouco, né? Costuma ter mais constantes, tá? Costumam ser mais constantes as temperaturas, né? Tá? A variação de temperatura não são as variações de temperatura não são tão grandes nos litorais. Já no interior dos continentes, né, o sol racha a mamona durante, né, o dia, né, as rochas armazenam calor, tá? Mas durante a noite elas perdem calor muito rápido, tá? Então, as variações de temperatura no interior do continente costumam ser maiores, tá? Ok? Ocasionando maior quantidade de chuvas, períodos de seca mais prolongados, tá? Beleza? Isso não quer dizer que não tenha poucas chuvas, né, no litoral, né? Só que as variações são maiores no interior do continente. Um exemplo é o deserto do Saara, né, questão de variação de temperatura, que durante o dia a temperatura pode passar lá dos 40 graus Celsius e à noite, né, a temperatura cair bastante, tá? Outro fator que influencia o clima é a vegetação. A vegetação é influenciada pelo clima e a vegetação também influencia o clima, tá? Aqui tem um triângulozinho, né, mostrando que à medida que aumenta a latitude, né, a quantidade de vegetação diminui, tá? Ok? E à medida que diminui a latitude, né, aqui, né, a quantidade de vegetação aumenta, tá? Mas também pode diminuir dependendo, né, da quantidade de chuva, tá? Se chove pouco e a latitude é baixa, né, está próximo dos trópicos, pode ter deserto, né, como exemplo do Saara, tá? Chove pouco e está próximo da região tropical, beleza? Quando a umidade é alta, né, e a temperatura, né, é alta e está próxima dos trópicos, né, a gente tem grandes florestas tropicais e equatoriais, tá? Só que à medida que diminui a temperatura, a umidade aumenta, né, mas a latitude é baixa, ou seja, está nos polos, né, tem muita umidade, só que a baixa temperatura
tá? E baixa latitude, né, a água irá congelar, tá? E a vegetação que a gente tem vai ser a vegetação rasteira das tundras, né, do Círculo Polar Ártico, beleza? Então, tá aí. No caso aí, né, o clima, né, influenciando a vegetação. Agora a vegetação influencia o clima, né? É a questão da transpiração, tá? As plantas, né, liberam vapor d'água através das suas folhas, tá? E, por exemplo, na Amazônia, né, tem tanta árvore, mas tanta árvore, que as árvores sugam, né, a água do lençol freático pelas suas raízes, e tem tanta água que elas liberam o excesso pelas folhas, tá? Olha só, quem nunca viu uma região de mata de manhã, né, a neblina, né, é o que? As plantas transpirando, tá? E aquelas nuvens brancas são, né, nada mais é que a água que as plantas transpiraram, tá? E isso vai para a atmosfera e dizem, né, que formam os rios aéreos, né? Essa água é levada pelo vento e vai chover em outro lugar, tá? Na floresta amazônica, a própria transpiração da floresta formam vapor d'água e nuvens suficientes, tá, para chover na própria floresta, tá? Então, né, a vegetação também influencia no clima, tá? E, né, quem não gosta de ficar debaixo da sombrinha de uma árvore num dia de verão quente, né? Então, certas cidades estão cortando as árvores da calçada, né, dos canteiros centrais das avenidas, né? Não quero dizer o nome da cidade, não, tá? E depois o pessoal reclama, né, de ficar no ponto de ônibus, só rachando, né? Pois é, se tivesse uma arvorezinha, né, para fazer sombra, né? Então, quando vocês estiverem adultos, e caso alguns de vocês ocuparem cargos importantes que tomem decisões, né, sobre o urbanismo, de como a cidade deve ser, né, aprovem leis, né, incentivem plantar árvores que não destruam, né, as cercas elétricas, a energia elétrica, não destruam muros, não arrebentem calçadas, né? Escolham árvores legais, né, que não vão prejudicar a calçada nem a fiação, né, e ao mesmo tempo produzam sombra, né, e um clima refrescante, né, para quem mora na região, beleza? Então vamos lá. Relevo, né, como eu mostrei já para vocês em alguma aula anterior, né, que o relevo, né, a variação, né, do terreno, né, alto, mais baixo, né, pode influenciar também, né, no clima. Por exemplo, o Planalto da Borborema, no Nordeste, ele é tão alto que dificulta a passagem das nuvens de chuva vindas do Atlântico, tá, impedindo que chova, tá, no interior do Nordeste, na depressão sertaneja. Por isso existe a caatinga lá e chove tão pouco, né, no Nordeste, porque tem uma cadeia de serras, tá, que é o Planalto da Borborema, que impede das nuvens de chuva, né, chegarem até a depressão sertaneja, causando grandes secas, né, períodos de seca na região do interior nordestino, né? Correntes marítimas também já é conhecido, né, dos cientistas, dos meteorologistas, né, as correntes marítimas, né, e também dos navegantes, né, das marinhas, né, dos países do mundo, tá? Por exemplo, tem a corrente do Brasil, que ela vai do Equador em direção, né, ao sul do Oceano Atlântico, né? Tem a corrente, né, de Benguela, né, que vai da região, né, do Círculo Polar Antártico, né, em direção ao Equador, né, e assim várias outras, né? Então, Pedro Álvares Cabral, né, lá na época do descobrimento, ele pegou carona, né, muito na época das grandes navegações, né, muitos capitães, né, de embarcações pegavam caronas, né, nessas correntes marítimas, né. Pinguins pegam caronas, né, nessas correntes marítimas, tá? Hoje a gente tem muitos navios mercantes, né,
seguem essas correntezas, tá? Para economizar combustível, beleza? Então a gente tem correntes também frias, tá? E correntes quentes, tá? Quero ver uma prova disso daqui? Leões marinhos, focas. Já parou para se perguntar o que se passa na cabeça? Tô brincando. Já parou para se perguntar por que não tem leões marinhos e focas, né, nas praias brasileiras? Porque eles gostam, né, de águas mais frias, né? Agora, se você for lá para o Oceano Pacífico, né, na costa, no litoral do Chile, tá? Você já vai encontrar esses animais, porque olha só, correntes frias estão em azuis, em cor azul, né? A corrente de Humboldt, né, que vai do oceano, do Círculo Polar Antártico em direção à América Central, ela é uma corrente de água fria, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir conhecer o Oceano Pacífico verá, né, ou qualquer documentário na internet, né, ou na Rede Minas, né, na televisão, no Globo Repórter, verá, né, as ilhas e as costas, né, ao litoral da América do Sul, do Chile aqui, né, cheio desses animais, ok? Então as correntes marítimas também podem influenciar no clima. Então, para acabar, qual que é a diferença de tempo e clima, né? O tempo, né, ele estuda, né, tenta prever o comportamento atual da atmosfera em questão de um dia, semanas e meses, né? E o clima, né, o comportamento duradouro da atmosfera em questão de mais de 30 anos, tá? Então aqui a gente tem um mapa climático da Terra, né? Em vermelho está a região equatorial, tem um clima equatorial. Laranja, um clima tropical. Amarelo, semiárido nordestino, tá? O laranjado, o bege aqui, o tropical de altitude, né? Minas Gerais, né? E as suas serras, né? As suas Itatiaia, né? Itatiaias, né? É o nome que se dá, né, aos morros e serras, né? Em Itatiaia deve vir do Tupi-Guarani, né? O nome que se dá às serras, né? Do nosso país, tá? Então, tropical de altitude, né? A questão é o tropical, né, das serras aqui, né? Das Itatiaias, né? Tropical litorâneo, né? Evidentemente é o clima tropical do litoral, né? Da costa aqui do Atlântico, né? E o subtropical, né? Já está aí, né? Beirando aí o trópico, né, de Capricórnio, tá? E a região dos Pampas aí, né, do sul do país, tá? Ok? Então é isso daí, a diferença de tempo e clima, eles não são sinônimos. Tempo, período curto, dias, meses, semanas. Clima, né, mais de 30 anos, né? Já mais de 30 anos aqueles ciclos, né? As condições climáticas da atmosfera daquela região são constantes, beleza? Então é isso, gente, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mandem para o meu e-mail, não tenham vergonha de perguntar, tá? Respeitem papai, mamãe, quem tem a guarda de vocês, e até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau!